A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Estamos na série Geração Perversa, Geração Adúltera, primeira edição. O tema da palavra de hoje é a geração idólatra, ok? Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 4 diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que é isso, irmão Cleito? Sim, está lá. Entre os 10 mandamentos, ou seja, uma coisa muito antiga da parte de Deus para as nossas vidas, né? E é triste percebermos que este mandamento ele não está sendo obedecido por muitos dentro das próprias igrejas, dentro de inúmeras igrejas, vamos colocar assim. Então, nós precisamos entender que o projeto original de Deus é quebrar, aniquilar a idolatria. Esse é o projeto original de Deus. Acabar com qualquer tipo de idolatria. E o que me chama a atenção é que o homem que é vocacionado por Deus, a mulher que é vocacionada por Deus entende isso. Estará constantemente repetindo as palavras de João Batista. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Quando nós lemos aqui em Êxodo 20 os 10 mandamentos, onde Deus fala sobre a idolatria, já começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Eu lembro daquela palavra de Isaías que diz: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Deus está sendo claro em dizer: eu sou o Deus único e verdadeiro. Deus está sendo claro em dizer: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Kalamashúria. E aí ele vai dizer: não se atrevam a tentar chamar de arte ao construir algo de semelhança que há nos céus, na terra. Na terra não, né? Nos céus, em cima dos céus, embaixo da terra e nas águas debaixo da terra. Como uma fonte de idolatria. Como uma espécie de amuleto santo, objeto santo, sagrado. Não, santo tem que ser você, santo tem que ser eu, a minha vida, a tua vida. Raponto que tecou calabadassai. Quando Deus chama Gideão, quando Deus fala com Gideão, Deus fala o quê? Destrua os ídolos da casa do teu pai. Quebra a idolatria. Acho que dá até, dependendo de quanto tempo durar essa breve palavra, acho que dá até para fazer um corte aqui, quebrando a idolatria. Aí nós vamos para Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 19. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se. E encheu, e foi-se, ok? Ou seja, ela foi, S-E, ok? Deixar bem claro aqui. E foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 19, estamos falando de quem? De Agar, junto com Ismael. E aqui o odre vai simbolizar quem? Vai simbolizar as pessoas, o pessoal, vai simbolizar nós. A fonte vai simbolizar e representar Jesus. E antes de fazermos menção de algumas verdades dentro desse texto, com base nesse texto, neste contexto, nós precisamos entender, glórias ao Eterno, que a idolatria, ela está demais. As pessoas elas não estão apenas admirando pregadores,
famosos e famosas, não estou apenas admirando cantores que são famosos e famosas, que têm uma certa relevância. As pessoas estão idolatrando. Kalai, Jo, Eribarasai, Decalabaxé. Estão idolatrando. Então, quebra a idolatria. Não é pecado admirar. Não é pecado ter como referência. Eu acho incomum ter como referência alguém que você nunca se assentou à mesa e olhou nos olhos. De alguém que você não conhece a história, ouvindo da boca dele, ouvindo da boca dela. Eu acho incomum. Mas cada um com seu cada um. Já disse em outros vídeos. Para mim, as referências é quem caminha junto comigo. Quem caminha junto comigo. Minhas referências é quem caminha e caminhou junto comigo. Nos meus momentos de tentações, de provações, nos meus desertos, pessoas que me estenderam a mão, que foram meus companheiros e são meus companheiros e companheiras de oração. São minhas referências. Agora, é louvável admirar um pregador renomado, uma pregadora renomada, um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Agora, a referência é quem se assenta à mesa, meu irmão. Caráter a gente conhece se assentando à mesa, ok? Olhando nos olhos. O que te calabada sai. Então, primeira verdade, uma hora o odre fica vazio, ok? Uma hora o odre fica vazio. E tem pessoas depositando toda a sua confiança no odre, em pessoas. Em pessoas. Em Gênesis 21, 15 e 19, o odre ficou vazio. Agar ficou com o odre na mão, mas vazio. Segunda verdade, a água da fonte é inesgotável. Quem é a fonte? É Jesus. Então o odre, uma hora, esvazia. Abrindo um parênteses aqui, se você quiser a mensagem completa sobre essa questão de Agar, o odre, ok? Ficando vazio e tal. Aqui no canal tem a mensagem que é respeite a estrutura. Eu falo de uma forma mais aprofundada sobre isso e eu tenho um curso chamado Alinhamento, vai estar aqui na descrição desse vídeo, um valor super acessível, a qual nós falamos sobre as 7 lições no deserto, nós abordamos um pouco essa questão também, ok? Enfim, e falando de odre, também vai estar na descrição desse vídeo a mensagem, o que você carrega. Eu trago uma mensagem pela misericórdia de Deus holística, plena, dentro da sua totalidade, do odre novo, o odre velho, o vinho novo, o vinho velho, como era formado o odre, tipos de odre no passado, nos dias de hoje, literalmente e simbolicamente pela misericórdia do nosso Deus, ok? Então, primeira verdade, uma hora o odre fica vazio. Segunda verdade, a água da fonte é inesgotável porque Jesus é a fonte. Terceira e última verdade, não troque a fonte pelo odre. Eu vou repetir, não troque a fonte pelo odre. Terceira verdade, eu vou repetir pela última vez, não troque a fonte pelo odre. Quando você começa a idolatrar o pregador A, quando você começa a idolatrar a cantora B, quando você começa a idolatrar e enaltecer o homem, o ser humano, a mulher, a ser humana, como qualquer outro, apenas usado por Deus, você está trocando a fonte pelo odre. Quando você fica atrás de visão, revelação, profecia, está trocando a fonte pelo odre. A fonte está dentro da tua casa, é só a Bíblia fechada. Calamachúria. Quando você fica atrás do irmão A, da irmã B, bota a mão na minha cabeça, ora por mim, está trocando a fonte pelo odre. Aonde que está a fonte? Na palavra profética liberada do altar. Aonde que está a fonte? Na tua fé em crer que é Deus que faz. Quando você crê que a tua cura está na mão da fonte, não do odre, as coisas mudam. Você é curado sentado no banco no seu lugar, você é curada em pé no seu lugar, adorando a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Você é curado em um vídeo como esse, ouvindo a palavra dentro da tua casa, mas isso é para quando você tem fé e entende que é a fonte e não o odre. Os odres são apenas os canais que Deus usa. O segredo está na fonte. Raponto que tecou calabada saio.
Quando você dá ouvido a supostos profetas, supostos homens e mulheres de Deus que dizem que você precisa fazer voto de R$500, R$1.000, 2.000, 5.000, 10.000 para ser curado, para a porta abrir, para receber a bênção, você está trocando a fonte pelo odre. O odre que é o seu dinheiro, o odre que é o voto de 1.000, de 2.000, de 5.000. A fonte que é o seu arrependimento, a sua obediência, a sua fidelidade no dízimo e a sua vida como oferta. Do que ter calabadaçaio, como uma oferta viva. Porque se você se arrepende, se você é obediente à palavra, se você é dizimista, se você é uma oferta viva, como diz em Romanos 12, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração e você vai ofertar, seja o que for, para a igreja ou para quem for. É o Espírito Santo que vai tocar no teu coração. Não vai ser por necessidade, não vai ser com tristeza, mas vai ser com alegria. Cai flows tu que terras na banda si. É triste, mas é a realidade do tempo presente. Há uma multidão numerosa que está trocando a fonte pelo odre. O odre não salva. O odre não coloca ninguém no céu. Demônio não sai no nome de odre. Plá. Que te calabadaçaio. Enfermidade não são curadas em nome de odres. Somente a fonte cura, liberta, salva, transforma, perdoa pecado e leva para o céu. Que é Jesus Cristo de Nazaré, único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Plá. Juízes capítulo 6, já falei no início, vou falar de novo e encerrar aqui. Juízes capítulo 6, versículo 25. Gideão derriba o altar de Baal. É Deus dizendo, eu quero e eu vou quebrar a idolatria. Essa idolatria no mercado gospel, show gospel, que eles gostam de chamar de louvorzão, nada contra, que tenha louvorzão, que o louvor de Deus, a palavra de Deus seja apregoada por intermédio do louvor, mas a idolatria aos artistas gospels, não sei se eu estou falando corretamente, né? Artista gospel, nada contra a pessoa ser um artista gospel, mas que saiba diferenciar show de adoração. Show você dá fora da igreja. Dentro da igreja você serve. Dentro da igreja você adora. Do que te calabadaçaio. Show você dá em evento fora da igreja. Mas esse é assunto para outro conteúdo, né? Então vamos lá. Gideão derriba o altar de Baal. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Toda vez que alguém quiser atribuir um ato grandioso a você, faça como aqueles dois homens de Deus que fugiu o nome aqui fizeram. Todos se voltaram para eles quando, acho que um coxo foi curado, um paralítico andou, alguma coisa assim, né? Acho que foi Pedro e João, a Porta Formosa, Atos 3, posso estar equivocado, tá? Mas acredito que é o coxo da Porta do Templo chamada Formosa. Se não for, eu tenho certeza que esta frase saiu de dois homens de Deus que operaram um grande feito em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando aquele homem foi curado, a multidão se voltou para eles e aí houve uma advertência. Eu acredito que foi Pedro, mas um daqueles homens que operaram tal feito falaram assim, por que olha para nós como se por nossa própria virtude ou santidade tivéssemos feito isso? Pois não o fizemos. Não o fizemos. E sim Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste,
Ele operou tais maravilhas. Ele fez em nosso meio grandes coisas. Do que ter calabadaçaio, porque é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Vem dele, e sem Ele, nada, absolutamente nada podemos fazer. Se você ficou comigo aqui até agora, curte essa palavra, para que essa mensagem chegue até aqueles que estão como uma geração idólatra, e que essas cadeias da idolatria sejam quebradas, e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal, e até a próxima, em nome de Jesus.